sejam todos muito bem-vindos. Continuamos aqui na sequência das sabatinas, dessa vez com as esposas dos candidatos à Prefeitura de Jundiaí, as possíveis futuras primeiras-damas. E, seguindo a ordem que nós determinamos lá no início, a minha convidada da vez é a Idelma Pulcini, falei certo? Certíssimo. Bortolato Bocalon. Ela nasceu no Paraná, mas atualmente vive e foi adotada pelo bairro do Anhangabaú, aqui em Jundiaí. Formada em letras, fez parte da primeira turma da Unip aqui de Jundiaí, mas também já foi primeira-dama e também secretária de Educação lá em Itupeva, tendo sido responsável, inclusive, por implantar a primeira escola integral no município. É casada com Ricardo Bocalon há 22 anos, tem um filho de 17, por incrível que pareça. Vou dizer isso porque ela é muito jovem. A família se completou mesmo com a chegada dos 2 filhos de patas, que eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre. Correto? Muito correto. Em 2013, ela foi diagnosticada com câncer de mama, revelando-se ser uma mulher corajosa, determinada, mas principalmente apaixonada pela vida. Atualmente apresenta o podcast Obrigada Viu, pelo Jornal de Jundiaí, nossa companheira aqui de lado, nossa vizinha. Portanto, ela é mulher, esposa, mãe, ex-primeira-dama, ex-secretária de Educação e uma baita mulher corajosa. Antes de mais nada, eu quero muito agradecer, estou muito feliz por você estar aqui. Vou contar uma particularidade para vocês. Tive a oportunidade de entrevistá-la naquele momento, né, de que você recebeu o diagnóstico, e estou muito feliz porque numa outra ocasião completamente diferente, estamos aqui de volta conversando e eu estou muito feliz que você esteja aqui. Ai, Márcia, feliz estou eu. Você tá falando aí, não tem como eu não me emocionar. A gente passa Os convidados falam isso pra gente, a gente não acredita, passa um filme na cabeça. É uma honra minha estar aqui por uma oportunidade diferente, mas bater papo com uma outra mulher, falar sobre as nossas histórias, sobre as nossas particularidades, sobre quem a gente é nessa sociedade que a gente sabe que nos dá oportunidades, mas a gente precisa brigar muito por elas. É uma honra ter voz. Muito obrigada por esse espaço. Eu só posso te agradecer de estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Vamos falar logo de cara da sua experiência, porque acho que diferente das outras mulheres que se sentaram aí, você já possui uma experiência na política, né? E não só como agora fazendo a campanha junto com o Ricardo, mas tendo sido, como foi dito inicialmente, primeira-dama e secretária de Educação. Muda alguma coisa ou, na verdade, você só dá sequência? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um momento diferente de tudo que você já viveu na política? Acho que, em primeiro lugar, Márcia, fica meu respeito a todas as mulheres que estão, né, nessa empreitada de ser alguma coisa, de estar ao lado dos seus maridos. Não é uma situação tão fácil quanto parece abraçar os projetos, que às vezes não é nosso, às vezes é nosso. O que eu posso dizer é que esse projeto de política, esse projeto de ação social, esse projeto de desenvolvimento, de educação, também é um projeto meu, não só do Ricardo. Eu tenho que admitir que o Ricardo me arrasta muito. Eu falo Ricardo, né? Todo mundo fala, a maioria das pessoas conhece como Bocalon, mas lá em casa é Ricardo, né? Com aquele R mais... Ele me arrasta muito mais para esse projeto, mas esse também é o meu lugar. É um lugar que eu gosto de estar, é um lugar de trabalho que me preenche, né? E experiência a gente tem, só que as realidades são diferentes, né? Então, é muito importante que a transposição de experiência, ela exista com a reflexão. É claro que eu tenho experiência com outras realidades em Itupeva, uma cidade que eu amo, eu não posso deixar de dizer. Mas isso serve para adaptar, pensar Jundiaí, entender o que dá certo, o que não dá certo, e estudar também as realidades diferentes daqui para poder desenvolver um projeto que seja moldado para Jundiaí, para a realidade de Jundiaí, a realidade da população de Jundiaí,
o que precisa. A gente tem estudado muito a cidade, estado na cidade. Eu moro aqui já em Jundiaí, no Anhangabaú há 10 anos. Meu filho estuda em Jundiaí a vida toda, no São Vicente, que, aliás, um beijo, ele ama. Tá formando agora no terceirão, né? Um filho de 17 anos que vai pra faculdade. Vestibulando já. Eu vou ter tempo, viu, gente? Porque eu passei 17 anos com o Arthur e agora eu tô pensando o que farei eu sem o Arthur, entre aspas, né? Porque a gente nunca fica sem, estudando fora e, enfim, ele tá decidindo. Não se sabe ele vai ainda. fazer cinema, tá muito pautado em fazer jornalismo. Boa sorte pra ele. Então, eu acho que a experiência, ela vem de entender que a gente precisa tá sempre aprendendo. A experiência, só tem experiência quem trabalha e quem tá disposto a conversar com o outro, a entender as realidades da onde você tá. Então, eu acho que isso eu carrego de Itupeva e amplio para a realidade de Jundiaí, né? Eu acho que tenho certeza que é isso que pode fazer um projeto de administração pública, de investimento em desenvolvimento social, em educação, que é tudo uma coisa interligada, dá muito certo. Claro. Olhando para o futuro, como é que você imagina Jundiaí agora nos próximos anos? Eu quero dizer assim, quais são os principais passos que você acredita serem necessários para alcançar essa visão que hoje você tem de Jundiaí? A gente fala muito de desenvolvimento social, a gente fala de um governo fragmentado. Quando você fala em governo, você fala a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque a ação social ela precisa pensar com amplitude, né, sobre como a cidade como um todo pode desenvolver socialmente, aqueles que precisam mais. E é isso que eu penso. Eu acho que a figura dessa primeira dama, né? Que eu prefiro olhar como uma agente política que, por acaso, é esposa do prefeito ou candidato. Ela precisa entender que a ação social ela tem que trabalhar junto com as secretarias. É o que dá certo. Né? Eu preciso entender que desenvolvimento social passa pela carteira, pela sala de aula. Eu preciso conversar, né? Eu preciso ser uma agente política para estar na Secretaria de Educação, entender que essa criança que precisa, ela está na escola. Desenvolvimento social sem saúde preventiva também passa pela saúde, passa pelo esporte, né? Passa pelos projetos sociais que a gente tem que ter, né? Em esporte, colocar a criança para quê? Para se desenvolver. Então, como que eu cuido socialmente de uma família? Como eu entendo que ela existe dentro do município? Eu preciso usar todas as aparelhagens públicas que eu posso usar para enxergar essa família e para ir até ela e para trazê-la até o município. Então, é através da educação dentro da sala de aula, é através da saúde, né? Através da mãe que vai no postinho, através da criança que está ali. Eu vou entendendo como isso funciona, como que o Estado, né? Como que o município consegue tá presente com o serviço e também olhando como que essas famílias se comportam. Trabalhar com desenvolvimento social também é olhar onde essas famílias moram. Elas precisam ter moradia. Então, não dá para falar só de fundo social, de solidariedade e não pensar a política da cidade junto. Então, eu acredito muito que a mulher ela precisa ser um agente político dentro de um governo. Porque ela precisa opinar, ela precisa agir, ela é um indivíduo, né? Um indivíduo político. E quando eu penso nessa figura de primeira-dama, existem muitos estereótipos de primeira-dama, né? De como você deve se vestir, de como você deve se comportar, de qual é o papel que você deve desenvolver, e é esse e não mais outro, né? E eu respeito cada papel que é desenvolvido, desde que seja escolhido pela mulher. Porque a gente tem aptidões. Qual é a minha aptidão? Né? O que eu desenvolvo melhor, né, dentro da minha formação acadêmica, dentro da minha formação de vida, né?
que a gente também não tem habilidade só com formação acadêmica. A vida vai dando pra gente... Bagagem. Muita bagagem, né? E eu acho que essa liberdade que um candidato, ou um prefeito, ou um marido, ou qualquer agente social precisa entender que a mulher tem. E ela pode, e ela deve ter dentro de um projeto tão grande que é um projeto como um projeto de administrar uma cidade tão valorosa, tão incrível como Jundiaí, né? Então, eu acredito nesse desenvolvimento social e nesse padrão da mulher estar um lugar que ela se desenvolve melhor, dela participar do planejamento estratégico do governo, dela compreender. É assim que eu me sentiria, né, bem e no meu total plena contribuição, estando como primeira-dama, né? Porque a gente está. Tudo na vida, né? A gente está tudo na vida. E muito pé no chão, eu acredito que essa questão glamurosa não existe. Existe na cabeça só, não sei de quem. Mas é uma questão prática, uma questão de muito trabalho, uma questão de responsabilidade e de sensibilidade. Eu acredito muito na sensibilidade feminina. As pessoas falam, eu falo, gente, desculpa os homens, mas eu acredito muito e eu vejo muito essa sensibilidade feminina. Existem coisas que a gente percebe e que é muito importante dentro de um governo. Às vezes, a questão administrativa, ela traz uma frieza, né? Sim. Que se faz necessária, mas também falta aquele... Exato. Mas se você não olha para as pessoas com o olhar que você precisa ter, você não governa para elas. Você acaba fazendo uma distribuição de arrecadação e botando dinheiro aqui e ali, administrando, sem olhar de verdade para esse desenvolvimento social, para as pessoas que mais precisam. E um dos princípios democráticos, eu acredito muito, que seja esse, né? Você ter o município para isso também, né? Para incluir, para dar dignidade, para trazer oportunidades, né? É assim que a gente desenvolve uma cidade de maneira ampla, né? É o que eu penso para o mundo, inclusive. A gente não pode crescer só a gente, né? É preciso que as pessoas sigam, né? Porque quem faz uma cidade não são todos, né? Sim. Como é que você pretende envolver? Você falou de educação, falou de acesso à saúde, o próprio desenvolvimento social, mas como é que você pretende, ou como é que você acredita ser a melhor maneira de envolver a comunidade nessa construção da política para a cidade? Eu tenho uma experiência, eu gosto muito de participação mesmo, popular. Eu não tenho... Se é uma coisa que eu gosto e eu não tenho medo é de estar perto das pessoas. Eu não vejo muito essa distância, né, entre mim e quem vota, em quem é eleitor. Eu também sou uma. Eu sempre quis estar perto e opinar. Então, eu acho que é estar, né? Uhum. A gente ganha a eleição e tem um prédio, tem uma sala linda, e tem um monte de gente fazendo, né, muitas coisas por nós. Mas eu acho que isso é uma parte. A outra é desencastelar. A gente precisa ir para as comunidades, a gente precisa conhecer e participar, eu acho, das reuniões de decisão, né? Um governo, ele é planejado. Você planeja investimento. E à medida que você planeja o investimento da educação e a gente está junto, você pontua as necessidades, né? Então, é como uma casa. A gente planeja o nosso orçamento, não planeja? Sim. O que é prioridade para mim? Manter... Vamos pensar hipoteticamente. É manter meu filho na escola ou eu pagar a prestação aqui desse carro? Eu escolho. E eu não estou julgando. Pode ser que isso aqui seja mais importante nesse momento. E esse aqui menos. Então, eu acho que a escolha de voto das pessoas é entender isso. O que é que vai ser prioridade para aquele candidato, né? E ser prioridade uma coisa não é anular a outra. De jeito nenhum. Então, são escolhas, né, de olhar para lugares que alguns governos eles olham e outros governos não olham.
Então, o que eu digo que eu, enquanto esposa, enquanto mulher e participante, se isso é só uma conversa hipotética, né, de candidatura, a minha ideia é olhar para esse lado, né? Tá junto na educação, na saúde, políticas públicas para as mulheres. As mulheres precisam, a gente fala, as mulheres precisam ter acesso a exames rápidos, a especialistas rápidos. Como que eu vou cuidar da minha saúde se eu não tenho acesso a exame rápido? Como eu vou fazer um diagnóstico precoce se eu não tenho acesso a um exame rápido, acesso a um especialista rápido? Eu preciso. Então, isso é uma pauta. É uma pauta de planejamento, é uma pauta a ser incluída, né? A gente precisa agilizar isso. Porque, às vezes, o tempo é muito importante quando você fala de uma doença, por exemplo, grave. Né? E eu acho que isso, para a mulher, é uma pauta que precisa ser trabalhada de maneira muito séria. E nos bairros, onde as pessoas estão, elas precisam ter acesso e precisam ser acessadas. Perfeito. Vamos falar um pouquinho das entidades assistenciais, afinal de contas, elas contribuem muito para o trabalho desenvolvido pelo poder público. Claro, verdade. No caso específico até do Fundo Social de Solidariedade. Como é que você vai trabalhar essas entidades para trazê-las próxima do poder público e do governo? Trabalhando junto, é claro, né? Eu acho que o primeiro passo ainda passa pela aproximação, sabe? Eu quero que as pessoas me conheçam. Acho que o primeiro passo é isso, é sentar, olhar, sabe? O que a gente está fazendo agora, a gente precisa conversar. Esse espaço é muito importante porque as pessoas precisam conhecer o que eu penso, conhecer a maneira com que a gente planeja conduzir as coisas. E eu preciso conhecer também as dificuldades, eu sei, claro, mas quando você senta com um presidente de uma associação e conversa com ele frente a frente, você compreende. Além de compreender, você sente a necessidade, você vê o trabalho e você entende que é completamente necessário. Então, acho que essa aproximação é um primeiro passo. Entender o que se precisa, o que falta, né? E como linkar o trabalho deles com a administração pública. Não são inimigos, né? São parceiros. A questão pública, ela precisa ser parceira das instituições, e isso é imprescindível. Porque trabalho social é isso, né? Essa parceria. E também com as empresas, né? A gente sabe que tem muita gente bacana, muita gente maravilhosa que carrega nos ombros junto com suas pessoas, que muitas delas são voluntárias. Tantos projetos maravilhosos. O Ricardo tem visitado vários deles e a gente fica emocionado de ver que a sociedade, ela é mobilizada, né? Ela quer. E o poder público só tem uma coisa a fazer: apoiar, incentivar e fomentar e ampliar esses trabalhos. Eu quero saber o seguinte: todo mundo, de modo geral, tem alguma causa que toca o seu coração. No teu caso, qual é? A minha causa. Eu tenho algumas causas, mas eu acho que a saúde da mulher, sabe? E as questões raciais. Eu desde pequena, é engraçado porque a gente não entende muito quem a gente é quando é pequena, a gente cresce e começa a se avaliar, né? Nem sempre a gente se avalia certo, mas uma coisa que eu percebo que é meu, eu odeio injustiça. A gente foi criado, como você falou no início, eu vim do Paraná. Eu vim do Paraná e os meus pais são da lavoura de café. Meu pai cuidou de café a vida inteira, a gente foi criado até os 10 anos na roça, subindo em árvore. Eu tive essa infância. E depois a adolescência na cidade. E eu sempre fui criada. Os meus pais criaram a gente dizendo que as pessoas eram iguais. Então, como eu vivia presa,
numa fazenda de milhares de hectares, mas sozinha, né? Uma criança criou. Eu não sabia que as pessoas que era para tratar as pessoas de maneira diferente, porque elas eram diferentes, né? Quando eu mudei para a cidade, que eu entendi o que era preconceito, que eu entendi o que era discriminação, que eu entendi que eu não tinha o cabelo que as pessoas achavam que devia ter, que eu entendi que meu tênis não era da marca que as crianças achavam, que eu entendi que a minha roupa não era adequada. Eu fui entendendo que socialmente existia preconceito, que eu fui entendendo que as pessoas não gostavam do cabelo da menina que sentava do meu lado, que as pessoas... Sabe, que existia preconceito. Sim. E eu não entendia. Mas agora eu entendo muito bem, como adulta. Então, eu acredito muito nessa luta de não ao ódio, não ao preconceito. E políticas que cessem ou lutem contra isso. A gente não pode mais admitir que normalizar preconceito racial, étnico, preconceito de gênero, preconceito de opção sexual, não é opção que fala, enfim, do que a pessoa é. Eu sei que é um tema muito difícil, a gente tem muitos tabus, mas eu acho que não tenho certeza que enquanto alguém que ocupa um lugar público, um lugar de direito e direito de todos, essa bandeira da igualdade, ela precisa ser levantada. Independente do hate que você vai levar, sabe? Porque a gente leva muito hate, né? E faz parte, né? Eu não posso deixar de ser quem eu sou. Então, meu grande planejamento é continuar defendendo aquilo que eu acredito como ser humano. E eu não acredito no ódio, eu não acredito na diferença de raça, eu não acredito que um ser humano possa achar que ele é melhor que o outro por causa de uma posição social, ou por conta de uma cor de pele, ou por conta do lugar da onde ele veio e da onde ele tá, né? Então, isso é muito importante. Pode parecer que não, mas é muito importante. Com certeza. E falar de desenvolvimento social, falar de inclusão, é um tema que tem que estar para dentro, sim, dos debates públicos, dos investimentos. A gente precisa olhar para isso. E quando a gente faz um discurso de mudar o mundo começa sendo mudado no prédio que a gente mora, na rua que a gente mora. Ai, você é utópica. Sou. Eu sou porque eu preciso ser. Eu sou cristã. Eu sou mesmo. Eu fui catequista, eu sou da igreja. Eu fui criada assim. E foi assim, quando eu li sobre esse Cristo, né? Da inclusão, do sujo, do maltrapilho. Ele não olhava, né, quem é. Então, eu acredito muito nisso para dentro dos investimentos. Eu acredito muito nessa clareza que um administrador precisa ter quando ele ganha uma eleição. Porque enquanto ele é candidato, ele é candidato. Quando ele ganha, ele tem muita coisa a realizar nas mãos, muita possibilidade. São muitas possibilidades. E essas possibilidades, elas precisam obedecer, sim, várias regras. Mas elas podem passar pelo desenvolvimento social. Elas têm que ter investimento. E tem que, sim, que levantar o debate da igualdade. Maravilhoso. Com relação ao Fundo Social de Solidariedade, porque a primeira-dama, ela também acumula essa função, vamos dizer assim. Como é que você imagina conduzir o FUNS? Volto a dizer, primeiro, conversando com todos, eu gosto muito de entender como que funciona as coisas, né? Como que funciona aqui em Jundiaí. O FUNS funciona... Eu acho que a gente precisa primeiro... Eu vou te falar uma coisa antes. Quando existe alternância de poder, né? Porque a democracia, ela prevê a alternância de poder. Okay, né? É por isso que existe o processo democrático. Então, eu acredito muito que Jundiaí, ele existe antes da ideia da Idelma. Existe há muito tempo. Então, a gente leva para frente, sim, aquilo que funciona, né? A gente tem
com certeza, os cadastros das famílias que mais precisam. Já existe, já é feito um trabalho. O que a gente faz é trazer aquilo que a gente pensa que ainda falta, né? Trabalhar essas políticas públicas de moradia, que a gente precisa construir casa aqui em Jundiaí, né? E continuar. Existem prefeituras que, quando a gente entrou lá, o computador apagaram todas as informações. Então, é muito importante que um governo... Eu não estou dizendo que é aqui. Eu estou dizendo que existe. O que existe, a gente pega, faz a leitura, continua o que é bom. E o que falta, a gente implementa. O que ideologicamente para nós é importante, a gente vai ampliar. Então, a ideia não é bagunçar tudo que existe. E, não, nada presta. Não, eu acho que é preciso haver respeito também pelo governo das outras pessoas. Eu gostaria muito que tivesse havido respeito pelo governo que a gente fez. Fez parte. Sim, porque é parte da educação do ser humano respeitar. É claro que a gente diverge imensamente em muitas coisas, mas o respeito também existe na divergência. Então, eu acredito nisso. Então, o trabalho que é realizado de assistência, a gente é valoroso, né? A gente tem o cadastro de todas as famílias, a gente também tem essa função do governo federal. O governo federal, ele também tem a questão da Bolsa Família, tem o cadastro nacional dessas famílias de vulnerabilidade. Isso existe, isso é uma informação. O que a gente quer é chegar até essas famílias, que elas nos vejam e que a gente as veja. Mas Jundiaí é muito grande. Não dá pra fazer, gente. Dá pra fazer. Vontade política que faz a diferença, Dá né? dá pra ver, dá pra compreender, dá pra ampliar. Eu acho que, falando em fundo social, de solidariedade é muito importante. Eu sou a favor. Enquanto a gente não resolve os problemas essenciais e inclui todo mundo, a gente precisa socorrer, sim, as pessoas. Eu disse inicialmente da experiência que a Idelma teve com relação à saúde, o diagnóstico que ela recebeu, e eu gostaria muito de tocar nesse assunto porque a tua história, ela é um exemplo para as outras mulheres, né? Aqui eu queria falar da Idelma mulher, da Idelma que venceu o câncer. E você viveu essa experiência enquanto estava secretária de Educação de Itupeva, foi isso, né? Uhum. Como é que foi lidar com tudo isso, estando envolvida na política e precisando encarar de frente aquilo que te apresentou, que a vida te apresentou? Tem 11 anos isso. Hoje eu tenho 43 anos. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer de mama, eu tinha 31 anos, exatamente no mesmo ano que o Ricardo assumiu, né? E eu costumo pensar que quando você decide que você vai resolver um problema, você só vai. Se você começar a pensar muito em tudo que pode dar errado, é complicado. E a gente sabe que um ponto que eu não posso deixar de dizer é que eu tive uma boa assistência de saúde, né? Eu tive um tratamento incrível, eu tive médicos incríveis e tive um diagnóstico precoce. Por isso que eu falo muito da questão da saúde. A gente precisa de diagnóstico precoce. A gente precisa de tratamento, sim, mas a gente precisa do diagnóstico precoce, né? O postinho de saúde tem que estar lá, ele tem que ter ferramenta. O profissional da saúde, ele precisa estar assistido, ele precisa ter aparelhagem pública ao lado dele, porque ele precisa chegar nessa mulher, ele precisa ter condição de estar ali. Essa mulher eu tenho que fazer exame, entende? Eu preciso saber, porque eu descubro antes, eu trato antes, eu aumento significativamente a chance de cura. Então, esses centros de especialidade da mulher são importantíssimos. Saúde feminina precisa ser cada vez mais olhada com esse intuito de prevenção, né? A medicina preventiva. O que é a medicina preventiva? É quando você vai ao médico saudável, né? Você vai ao médico saudável para fazer seus exames de rotina. E exame da mulher precisa ser feito com rotina, né?
Depois que a gente passa dos 40, então, a gente precisa disso com uma rotina. Então, a minha experiência, ela me trouxe... Viver o câncer de mama me trouxe isso, né? Eu compreendi na prática o quanto o diagnóstico precoce, ele me trouxe um respiro de vida, né? E eu acho que é um direito de todos, não só meu, é um direito de todos. E assumir sendo... Eu costumo falar, eu tava conversando em casa esses dias, sabe? A gente carrega algumas mágoas no coração, né? Eu me livro bastante das minhas mágoas porque elas pesam e aí a gente só precisa carregar o que a gente precisa, né? Às vezes mágoa puxa a gente pra trás. Sim. Quando eu fiquei doente, eu trabalhei doente. E eu trabalhei porque eu escolhi. Porque eu podia também, né? Eu acho que quem tá doente, quem faz quimioterapia e escolhe ficar em casa, tem que ficar em casa. Pode ficar em casa, fica em casa. Eu tinha essa flexibilidade de quando eu tava mal, eu ficava em casa. Porque tem dia que você não levanta da cama. Eu fiz a quimio normal, como todo mundo faz, e eu ia trabalhar. E aí, às vezes, você escuta algumas coisas falando, né? Falam de Itupeva, falam isso, falam aquilo. Mas a fofoca de que a primeira-dama trabalhava doente, fazendo quimioterapia, ninguém veio contar pra mim. E essa é a realidade. Isso aconteceu, né? Então, eu trabalhava, eu estava dentro das escolas, eu estava coordenando um projeto de inclusão, não só de educação, né? De uma educação que a gente sonhou e que a gente sonha. Então, o que eu quero dizer é que as coisas boas, elas têm um caminho ruspioso para chegar aos ouvidos dos outros, né? E as invenções chegam mais rápido, né? As invenções ruins, né? Mas é uma coisa que eu deixei para trás e tá tudo certo. Essa luz para esse trabalho que foi feito na educação é uma luz que ilumina a minha autoestima. E iluminou minha autoestima enquanto eu tava doente. Eu sempre tive muita certeza das coisas que eu fiz. Eu tinha muita certeza da lógica. Eu tenho muita certeza do trabalho que foi feito. Muita certeza de tudo que foi feito de bom e dos caminhos que foram percorridos, entende? Isso me dá tranquilidade. Me dá tranquilidade para estar aqui sentada com a minha fala e coragem também de saber que a gente é quem a gente é. E nem sempre quem a gente é espalhado pelos 4 ventos. A gente precisa abrir grandes crateras numa mata muito fechada para se fazer ver aquilo que de verdade a gente intenciona e que a gente pratica. Eu fiz questão de tocar nesse assunto, embora muito delicado, exatamente por conta disso, né? As pessoas, que nem costumo dizer lá na minha terra, olha os tombos que a gente leva, olha as pingas que a gente toma, não olha os tombos que a gente leva, né? E eu fui testemunha porque eu fui entrevistá-la no gabinete. Isso, e foi lindo. E assim, ela de fato, ela não deixou de trabalhar. Quem diga que o trabalho cura, né? Talvez no seu caso foi o que aconteceu, né, Delma? Foi, muitas coisas me curaram, sabe? A oração das pessoas eu nunca vou negar Itupeva, entende? Uhum. Eu gosto muito, minha família é de lá. Eu amo. Eu tenho muito que agradecer. Talvez eu não tenha tido oportunidade de fazer isso assim. Publicamente. Mas eu amo cada pessoa que rezou por mim. Eu ganhei cada senhorinha que me deu um abraço maravilhoso, um terço, uma cruz na testa, sabe? Cada grupo de oração que existiu naquela cidade que rezou por mim. Foi uma grande corrente de oração, gente que eu nunca vou poder agradecer. Fica o meu beijo, o meu grande abraço, o meu grande reconhecimento. Saiba que vocês estão no meu coração e embora eu não tenha feito isso, talvez publicamente tenha tido essa oportunidade, eu oro de volta, eu agradeço de volta sempre isso. Essa corrente do bem, essa força de saber que você está amparada, sabe? De saber que as pessoas torcem por você, de saber que você é importante, a sua vida é importante. Toda vida é importante. E então foram muitos fatores que possibilitaram a minha cura, né? O Ricardo sempre esteve do meu lado, meu filho
um desejo imenso de criar esse moleque, que era uma criança, né? Eu quero criar essa criança, eu quero criar essa criança. E fica o meu grande abraço, meu grande amor para todas as mulheres, todas as famílias que não tiveram a mesma oportunidade que eu tô tendo de ainda ficar aqui nesse mundo, né? Que partiram e que são tão valorosas e tão maravilhosas quanto qualquer outra mulher, né? Pessoas que perderam suas mulheres, perderam suas mães, perderam suas filhas e perderam lutando. Pessoas incríveis que se foram. A gente nunca vai compreender a lógica da existência humana, porque a gente nem pode, né? A gente não consegue. E a gente só pode ter fé, acreditar que Deus faz sempre aquilo que é para ser feito. E eu tô aqui e eu quero viver. Já que eu fiquei, né? Eu vou viver e desenvolver aquilo que me faz ser melhor, que me faz ter prazer em viver, que me faz sentir que eu devia ter ficado mesmo, entende? Então é isso. Sou muito agradecida. Um grande beijo a todo mundo que tá na sua luta ainda. Muita gente hoje, né? Hoje, nesse momento, tomando quimioterapia. Muita gente hoje, nesse momento, abrindo um diagnóstico de câncer de mama. Eu não tenho dado atual, mas me parece, os últimos dados que eu vi são 60 mil, 65 mil novos casos ano, né? De diagnóstico de câncer de mama. Então, uma realidade no nosso país, uma realidade do mundo, né? Que precisa ser combatido. Certeza. A gente está entrando na reta final dessa conversa. Eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito a todas as minhas convidadas. Por que, na tua opinião, e agora essa pergunta não é para a esposa nem para a suposta primeira dama, é para a eleitora, é para a Idelma. Por que você acha que Ricardo Bocalhau é o melhor para Jundiaí? Olha, eu posso te dizer que eu e o Ricardo, nós estamos juntos a vida inteira. E eu era uma adolescente quando a gente começou a namorar. E a gente tá junto e vivendo e aprendendo um com o outro, lidando aí com a vida, lidando com uma vida real, lidando com uma família real, lidando com problemas reais e vivendo a felicidade de um casal real, sabe? E muito da minha formação política, muito daquilo que eu me identifico como ser humano, foi o Ricardo que... Claro que a minha família é maravilhosa, mas como ele chegou muito cedo na minha vida, foi o Ricardo que me ajudou a construir. Sabe, essa noção de sociedade, essa noção de igualdade, de entender que é pela educação que a gente transforma. E toda essa estrutura que política não é coisa de gente ruim, sabe? Que é na política, sim, que a gente pode transformar a vida de muita gente, que é uma oportunidade incrível. Então, eu tive muita formação minha como ser humano veio do Ricardo. É dele também. Eu ensinei muito e aprendi muito. Então, eu posso dizer que, como eleitora, eu voto no Ricardo, né? Porque eu vejo ele muito capacitado, tanto como um administrador público, que sabe olhar para onde investir, né? Um administrador público que não olha para a educação e pensa que é gasto. Um administrador público que não olha para o que você investe na creche e fala que é gasto. Um administrador público que mantém serviço da saúde e amplia, porque investir no desenvolvimento, investir na saúde não é gasto, é investimento. Investir nas pessoas é o porquê ir para a política. Então, acredito muito na capacidade administrativa do Ricardo, sim, nessa capacidade prática administrativa, mas, sobretudo, eu acredito muito nessa questão ideológica dele, sabe, de governar para quem precisa mais. E isso não significa não governar para quem precisa menos. Isso significa quem precisa mais e quem precisa equilibrar. Dá para fazer, né? Olhando. Então, eu acredito muito nesse recorte social, nesse recorte de olhar para as pessoas que o Ricardo tem e que é da formação dele. Não é do Ricardo político, é do Ricardo gente.
E eu acho que é isso que faz a gente estar junto há tanto tempo, né? Porque são muitos obstáculos na vida. A gente passou por muita coisa junto. Então eu voto nele. E por esse motivo. Porque até hoje ele não me mostrou nada diferente. É isso, gente. Olha, eu quero muito agradecer. Eu tô feliz que a gente tá tendo essa oportunidade novamente de nos encontrar num momento completamente diferente. Você tá muito mais bonita, porque é o brilho da mulher que superou tudo e muito mais. Eu tô muito feliz que você topou vir aqui conversar com a gente. Isso aqui, como já foi dito antes em outras ocasiões, é a sequência das nossas sabatinas, especial eleições 2024, dessa vez com as primeiras damas, supostas, né? Primeiras damas. Então, eu quero muito agradecer mesmo. Fiquei feliz de te rever. Márcia, muito obrigada. A entrevista que você fez lá tanto tempo atrás, né? 10 anos, passa rápido. Muito. Foi uma entrevista muito valorosa pra mim, de alguém que foi ouvir a minha história, foi muito gostoso e tá sendo de novo. Obrigada pelo seu respeito, o respeito de tempos atrás, o respeito de agora. E é muita felicidade ser entrevistado por uma mulher num espaço tão democrático. Muito obrigada, um grande beijo. Obrigada. Agradeço. Vou chorar que não posso. Mas eu quero agradecer porque, na verdade, o jornalista, o que ele quer? Uma boa história. E eu estava diante de uma boa história de verdade, história que certamente mudou a vida de muita gente, inclusive a minha. Então, é isso. Essa aqui está terminando, a gente continua com as sabatinas. Eu espero você para que você conheça um pouquinho mais as esposas dos candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Eu espero você. Um beijo.